Tem uma coisa que aconteceu comigo recentemente que foi uma das coisas que fez marcar a minha vida e fez mudar muito dos meus hábitos desse acontecimento pra cá. Eu era uma pessoa, falando disso há cerca de 2 meses atrás, mas eu era uma pessoa que era viciado em não só uma ou duas, mas em substâncias de modo geral. Tem algo que aconteceu recentemente comigo que eu queria externalizar. Eu, por um bom tempo, na verdade, eu fui viciado em diversas substâncias, principalmente coisas que tem festa. Nada muito pesado que eu era viciado, mas minha vida já foi bem maluca. Comecei a ter picos de interesse por autoconhecimento esse ano. Esse ano que eu comecei a abrir essa página do meu livro. E sempre vi a respeito de lei da atração, sempre ouvi a respeito de coisas magnéticas. E uma coisa que aconteceu, que foi um fecho para essa outra vida anterior que eu tinha. Eu tava treinando, tava com um amigo na academia. Então a gente saiu do treino e falou, não, vamos comer alguma coisa, um pós-treino aqui, vamos. E a gente escolheu um bar e a gente não ia beber a princípio, mas estava tocando uma musiquinha lá que instigou a gente a beber. Foi aí um dos pontos, música. Então a gente acabou bebendo e tal, tinha gente ao nosso redor, era próximo de uma faculdade, então tinha bastante jovens. E esses jovens, eles estavam bebendo, fumando, dançando, com o funk que estava tocando. E eu e meu amigo, a gente começou a relembrar de coisas que aconteceram na nossa infância. Falou, porra, a gente era assim, a gente fazia essas besteiras aí também, a gente saía, ficava fumando, não sei o que, tal. Começamos a lembrar de pessoas que frequentavam os lugares que a gente frequentava e que tinham os mesmos hábitos que a gente. Dentro dessas pessoas, pensamos especificamente em algumas pessoas. Lembrando, esse lugar que a gente parou, esse boteco, ele não era um lugar frequente pra gente. Era a primeira vez que a gente tinha ido lá. Então, alguns minutos, poucos minutos mesmo, depois que a gente começou a pensar nas pessoas, eu vi um carro passando, um carro que era de um amigo meu e eu reconheci pela placa. Na hora eu peguei meu celular, liguei e falei, mano, você tá por onde? Ele, tô aqui na região tal. Falei, mano, demorou. Você acabou de passar por mim aqui. Ele, mentira. Eu falei, sério. Aí ele foi, apareceu lá. Nisso, eu já tava num nível de autoconhecimento, de tentar elevar a minha frequência. Então, eu tinha bebido, acabei caindo naquele momento, mas eu não ia fumar, que era um dos pecados que eu cometia também. Não ia fumar, porque eu não tinha nada também, não ia correr atrás de nada. E esse amigo que passou, ele tava com exatamente aquilo que eu estava conversando com meu outro amigo. Então, um amigo que a gente estava conversando apareceu, fazendo e trazendo com ele mesmo coisas que faziam sentido pro meu eu do passado, que no caso eram esses hábitos ruins que eu tinha. Eu não consegui, infelizmente eu não consegui segurar minha vontade. Conversei com eles, a gente festou, avisei, falei, mano, você nem tá ligado o que aconteceu, eu vi você passando aqui bem no momento que a gente tava falando de vocês. Aquilo foi tão significativo pra mim que desse dia em diante eu nunca mais frequentei algum lugar assim. Eu nunca mais fui pra algum boteco que tivesse tocando algum tipo de música que me trouxesse essas lembranças passadas, bebida, fumo, noites mal dormidas. Então isso foi o ápice pra mim. Ver isso tudo acontecendo foi o ápice pra mim. Então parei desse dia em diante, não bebi mais, não fumei mais. Refrigerante desse dia em diante também eu tava evitando, não tem nada a ver, mas também comecei a evitar. São essas duas coisas. Nossa boca, verbalizar. Eu consegui identificar o poder de verbalizar. Verbalizar trouxe os meus amigos. Trouxe os hábitos que eu tava querendo parar. Ouvir música, eu não ia beber. E ouvir a música que tava tocando no momento fez eu esquecer o meu objetivo e cair na bebida. Então voltei pra casa, pensando naquilo, pensando o que eu poderia ter feito de diferente.
Tanto que eu fiz e até hoje eu nunca mais caí nesses hábitos antigos que eu caí nesse dia. E lembrando de coisas assim de verbalização, também incluindo a lei da atração, eu comecei a ouvir músicas que levavam a minha frequência. Comecei a ouvir músicas clássicas, eu comecei a ouvir na verdade Bach, Vivaldi, que são do músicas barrocas, mas depois eu fui para as clássicas e eu tava percebendo a diferença, como aquilo também me ajudava a esquecer todos esses hábitos antigos meus. E eu me apaixonei por um concerto de Shostakovich. Esse concerto sensacional, eu ouvi diversas pessoas tocando no YouTube, todo dia eu ouvia. Eu já estava bem envolvido com esse tipo de música, eu já tinha feito um reset na minha playlist e incluído músicas dessa mesma categoria. Então eu estava no meu computador, no trabalho, peguei meu celular, abri no Google, onde aparecem aquela parte de patrocinado, mesmo sem você pesquisar, como se fossem notícias. Tava falando que uma orquestra sinfônica de Berlim ia vir pro Brasil em outubro para tocar um concerto em específico. Falei, pô, legal. Eu já tinha ido em concerto antes. Falei, pô, legal. Mas aí, no dia seguinte que eu vi essa notícia, eu fui ver qual que era o concerto que eles iam tocar. Pasmem, o concerto que eles iam tocar era exatamente o concerto que eu tava ouvindo todo dia. Esperei a abertura para poder comprar os ingressos. Os ingressos esgotaram rapidinho, eu consegui comprar o meu. Comprei só o meu. Mas aí eu vi também outra parte do poder da lei da atração, mas não necessariamente verbalizada. Falei pra ninguém que eu queria ouvir, eu não falei a respeito das músicas que eu tava escutando pra ninguém. Isso era apenas meu. Mas acabou acontecendo. E eu vou ouvir em outubro o que eu tava cocriando pra mim mesmo. Então, assim, foram duas coisas completamente significativas. Lei da atração, ela funciona? Não sei. São duas coisas que eu não acho que coincidência pra mim não existe, mas são duas coisas assim absurdamente incríveis, são marcos que aconteceram que eu não consigo explicar outra coisa a não ser lei da atração, mas ela tá acontecendo todo momento e basta a gente parar e organizar e ver o que a gente faz com em qual situação que a nossa vida tá, que você vai ver que você atraiu inconscientemente, mas você atraiu o que você está vivendo. Desde então isso tem sido muito significativo para mim. Pesquisem a respeito, eu entrei nesse mundo agora. Eu nem sei se eu vou postar isso. Tô falando aqui porque eu vim dar um passeio numa trilha aqui no meu horário de almoço e me veio essa necessidade de conversar isso aqui. Eu falei, acho que eu vou gravar. Mas procura a respeito. Tem pessoas que eu tô seguindo, usando de referência, que falam a respeito disso e, bom, conhecimento nunca é vago, né? Eu acho que é mais importante e enriquecedor você parar para assistir um vídeo no YouTube a respeito disso do que ficar scrollando tela. Isso já não é segredo para ninguém. Mas cuida da sua cabeça. Cuide de você.